Salve, salve, galera! É um prazer mais uma vez estar na companhia de vocês, né? Sou o professor Jefferson Fiel e aí, dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar hoje sobre fatoração. Então, nós desencadeamos aí uma série de estudos da matemática básica para você, principalmente você que vai fazer o Enem, né? Isso aqui vai contribuir muito no seu aprendizado. Então, na aula passada nós falamos sobre produtos notáveis, né? Hoje nós vamos falar sobre fatoração. O produto notável e a fatoração, eles têm muita coisa em comum. Na verdade, um é o inverso do outro. Para compreender um, eu preciso entender também o outro. Então, e vice-versa. Beleza? Mas antes, porém, eu quero fazer um convite todo especial para você. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, vai lá, ative o sininho para que você seja notificado de todas as novas postagens que nós fizermos. Tranquilo? E tem mais, galera. No final do vídeo, dá aquele joia, tá? Clique lá, compartilhe o nosso vídeo. É muito importante você dar um joia no final. Sabe por quê? Porque quanto mais curtidas nós tivermos, o YouTube promove o nosso canal e aí nós damos oportunidade a outros alunos a também assistirem essa aula. Por isso é muito importante você dar o clique no final, beleza? Conto com o apoio de vocês. Vamos lá? Falando então sobre fatoração. Mas professor, o que é fatorar, gente? Fatoração é o produto, é o inverso do produto notável. Enquanto no produto notável eu tinha um produto de expressões e eu transformava isso numa expressão, uma soma somente, né? Uma expressão algébrica, onde é representado a soma dos seus termos. Então eu transformava um produto em soma. Na fatoração é o contrário, eu vou ter uma soma, uma expressão, e eu vou transformá-la em duas outras expressões, sendo realizado o produto entre elas. Então, fatorar nada mais é do que transformar uma soma em um produto, beleza? Então, a fatoração, ela tem vários casos, né? Então, tem vários casos que determinam o formato ideal de fatoração. Então, nós não vamos estudar aqui todos os casos da fatoração, nós vamos estudar alguns. Então, eu estou dando importância para aqueles que aparecem com maior frequência no nosso dia a dia. Tranquilo? Então, o primeiro caso nosso é o fator comum. Como o próprio nome já diz, fator comum. O fator é um elemento da multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação de valores, cada um desses valores são chamados de fatores, ok? Bom, fator comum quer dizer que vai existir um elemento comum que vai aparecer em todos os termos da minha expressão. Vamos para um exemplo? Olha só, ax mais bx. Observem aí que eu tenho aqui, ó, ax. O que é ax? Ax quer dizer a vezes x. Professor, não apareceu o sinal de multiplicação, mas fica implícito, tá? Entre o a e o x existe um sinal de vezes aí, beleza? Tranquilo? Aqui, ó, bx. Não, também não apareceu, mas fica implícito que tem um sinal de vezes entre eles. Então, observa que AX é um produto. A é um fator, X é outro fator desse produto. BX é outro produto. Então, eu tenho B como um fator e X como outro fator. Por que que fala comum? Porque ambos os termos têm um fator que é igual. No caso aqui, a letra X aparece aqui e aparece aqui. Esse primeiro caso de fatoração consiste em identificar o fator comum e colocá-lo em evidência. Então vai ficar bem assim. Olha só, eu identifico quem é o fator comum e coloco ele em evidência. Ao colocar em evidência, eu vou colocar o sinal de vezes e vou abrir o parênteses. O que eu vou fazer a partir daí, professor? A partir daí, eu vou dividir toda a minha expressão algébrica, que é tudo isso aqui, vou dividir tudo isso aqui pelo elemento comum, que no caso aqui é o x, termo por termo. Lembrando que toda vez que eu faço uma multiplicação ou divisão, eu sou obrigado a fazer jogo de sinal. Então, o ax vai ser dividido pelo x, e o bx vai ser dividido pelo x. E o resultado disso eu coloco dentro do parênteses. Então, olha só como que vai ficar. Ax dividido por x, eu tenho x aqui.
eu tenho x aqui, eu elimino x. Sobra quem? Só o a. Agora, bx dividido por x. Então, x elimina x, sobra somente o b. Conclusão. AX mais BX pode ser escrito como sendo x vezes A mais B. Pronto, já fatorei. Observe que eu escrevi uma expressão que representava a soma de dois termos, AX mais BX, num produto de um termo por uma expressão, x vezes A mais B. Tranquilo? Professor, eu não tenho que multiplicar? Não, gente, porque se eu multiplicar, eu volto a ser o que era antes. O objetivo é simplesmente representar em produto. Então, fatorar é representar uma soma em produto de expressões. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo? Agora, numérico. No primeiro caso, eu só tinha letra. Agora, nesse outro exemplo, eu tenho letra e tenho número. Quando eu tiver letra e número, eu tenho que fazer a verificação de ambos. Quando eu digo pegar o termo comum em evidência, isso faz referência tanto à letra quanto a número. Vamos ver a letra. Quem seria a letra comum? A letra comum é a letra que aparece em todos os termos. Olha só, eu tenho aqui o x, eu tenho aqui x, eu tenho aqui x. Professor, e o y não é comum? Não. Observa que o y só aparece no último termo, só aparece aqui, ó. Ele não aparece no segundo e no primeiro termo, então ele não é comum. Um termo para ser considerado comum tem que aparecer em todos. Ah, beleza, professor, já entendi. O x é o fator comum na letra. Agora, existe número comum? Quando que um número é comum? Quando ele aparece em todos os termos. Professor, o primeiro apareceu o 6, o segundo apareceu o 12 e o terceiro apareceu o 15. Não apareceu nenhum igual. Tranquilo. Se nenhum número for igual, eu vou pensar agora de outra forma. Existe algum número que divide esses três números ao mesmo tempo? Divide o 6, divide o 12 e divide o 15 ao mesmo tempo? Se existir esse número vai ser o comum. Se não existir, quer dizer que não tem número comum. Tranquilo? Eu não posso inventar. Eu só vou pegar se de fato for comum. Então, são duas formas de um número ser comum. Quando aparece o mesmo número em todos os termos, ou, em caso de não aparecer o mesmo número em todos os termos, eu tenho que verificar se existe algum número que divide todos os números que apareceram ao mesmo tempo. E assim, eu tenho sempre que pegar o maior divisor comum, ou seja, o maior número que divide todos eles. Nesse caso aqui, eu tenho 6, eu tenho 12 e tenho 15. O 6 divide o 12, mas o 6 não divide o 15, então não posso pegar o 6. Mas olha só, se eu pegar o 3 dá para dividir o 6, o 3 dá para dividir o 12, 3 vezes 4, 12, e o 3 dá para dividir o 15. Então, o 3 pode ser meu número comum. E a minha letra comum é a letra x. Professor, mas eu tenho x elevado a 2, olha aqui, ó, x elevado a 2. Eu tenho x sozinho, quando não aparece nada é porque é 1, tá? Então, aqui é 1, não apareceu nada, é 1. E eu tenho x elevado à terceira, professor. E agora, qual expoente eu pego? Quando tiver expoente diferente, eu pego sempre o menor expoente. Então, eu vou pegar, como número, eu vou pegar o 3, e como letra, eu vou pegar o x. E agora, professor? Agora, a mesma situação anterior, vezes, abre parênteses. E agora eu vou dividir termo por 3x. Então, vamos lá. Lembrando que número divide número e letra divide letra. Então, eu tenho 6 dividido por 3, né? E x ao quadrado dividido por x. Se nós pegarmos aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. 6x elevado a 2 dividido por 3x. Galera, número divide número. Então, ó, 6 dividido por 3 dá 2. X ao quadrado dividido por x, divisão de potência de bases iguais, conserva a base, que é x, e subtrai o expoente. Aqui não tem nada, é 1. Então, 2 menos 1 fica 1. Então, resposta
2x, ok? Tá aí. Agora eu vou dividir o 12x, vou fazer a mesma coisa, ó. 12x dividido por 3x. Olha só como que vai ficar. Vou dividir agora o 12 pelo 3. 12 dividido por 3 me dá 4. X em cima, x embaixo, elimina. Então, a resposta só 4. Agora eu vou dividir o 15, mas observa que o 15 ele é negativo, tá, gente? Então tem que conservar o sinal aí, menos. Agora eu tenho, ó, 15, vou colocar aqui, 15x a terceira y ao quadrado, dividido por 3x. Olha só, 15 dividido por 3 são 5. Ok? 5. X a terceira dividido por x, 3 menos 1 vai ficar 2. E o y não tem com quem dividir, eu vou repetir. Quando não tem com quem dividir, eu repito. Então, vai ficar 5x ao quadrado de y ao quadrado. Pronto, já fiz a fatoração. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos para mais um caso? Agrupamento. O que é o agrupamento, gente? O agrupamento consiste em eu fazer blocos de representação do fator comum. O agrupamento ele é identificado pela quantidade de elementos. No fator comum, eu podia ter 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos na minha expressão, quantos elementos for. Não tem limite, só tem um mínimo, que é 2. No agrupamento, eu sempre vou ter casos pares. Ou eu vou ter 4 elementos, ou eu vou ter, aliás, 4 termos, ou 6 termos, ou 8 termos, ou 10 termos. Sempre a quantidade de termos vai ser uma quantidade par. Então, exemplo aí, ó. Eu tenho AX, um termo, BX, dois termos, AY e BY. Observe que eu tenho 4 termos. Como que eu vou resolver? Eu não tenho um termo comum que aparece em todos. Olha só, o A aparece no primeiro e no terceiro, o B no segundo e no quarto, o X no primeiro e no segundo, o Y no terceiro e no quarto. Não tem um comum a todos. Então, nesse caso, eu vou ter que agrupar. Agrupar os que forem comuns. Ah, professor, eu posso agrupar o AX com o BX? Posso. Posso agrupar o AY com o BY? Posso. Nesse caso, AX com BX, o comum é o X. No caso do AY com BY, o comum é o Y. Então, eu vou fazer eu vou fazer a fatoração do tipo fator comum duas vezes. Um primeiro para o AX com BX e depois o outro com AY e BY. E vai ficar bem assim, ó. AX com BX, o comum é o X. AY com BY, o comum é o Y. Beleza? E o comum eu tenho que colocar em evidência. Então, vamos lá. No primeiro caso, x em evidência. Vou dividir. AX dividido por x, corta o x, sobra o A. BX dividido por x, corta o x, sobra o B. Então, a primeira parte ficou x vezes A mais B. Agora, a segunda parte, quem é o comum? O y. Então, vou colocar ele. Então, olha só que eu continuo, mais y em evidência. Agora, vou dividir AY por y. Sobra só o A, porque corta o y, sobra o A. BY dividido por y, corta o y, sobra o B. Conclusão, ficou assim, x que multiplica A mais B, mais y que multiplica A mais B. Aí você pergunta, professor, eu paro aí? Não, gente. Observe que eu tenho aqui, ó, A mais B entre parênteses, e eu tenho aqui A mais B entre parênteses. Eles não são iguais? São, professor. E isso tem que acontecer. Toda vez que for agrupamento, a expressão que estiver dentro do parênteses, elas têm que serem iguais. Professor, e se não for igual? Se não for igual, ou você agrupou errado, ou você errou na hora de fazer o agrupamento, ok? Na hora de dividir, alguma coisa assim, tá? Se for agrupamento, tem que ser igual. Agora, basta você pegar o termo que é igual, que está dentro do parênteses, vai separá-lo, que é o A mais B, e quem estava fora do parênteses não é o X e o Y, então eu coloco ele dentro do parênteses. Está aqui, ó, vezes X mais Y. Agora sim, acabou, tá resolvido
a minha faturação. Resposta A mais B, que multiplica x mais y. Vamos ver um caso envolvendo número? Olha só. Como que eu vou agrupar aí? Vou agrupar os dois primeiros, 2x ao quadrado mais 4xy. Nesse caso, eu tenho como fator comum a letra x e eu tenho como fator comum o número 2, porque observe que o 2 divide o 2 e o 2 divide o 4, ok? No segundo, quem eu vou colocar? Eu vou colocar o 3 como fator comum. Não tem letra comum. O x aparece aqui com o 3, mas não aparece aqui. E o y também aparece só com 6, então aparece com 3. Então não tenho letra comum, eu só tenho número comum, ok? Então vamos lá. Colocando primeiro o 2x em evidência, né? Abre parênteses e vou dividir. 2x ao quadrado dividido por 2x, 2 dividido por 2 dá 1, x ao quadrado dividido por x fica x, né? Então 1x ou simplesmente x. Agora eu vou dividir o 4. 4 dividido por 2 dá 2. X elimina x, sobra o y. É 4xy, então vai ficar 2y. Beleza? Agora eu vou continuar a outra parte. Então, o outro, quem coloco em evidência? O 3. Professor, por que ficou menos aí? Porque aqui é negativo, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é negativo. Então, por isso, por conta desse negativo aqui, eu coloquei o menos aqui. Agora eu vou dividir. 3x, né? Coloque em evidência, abre parênteses. 3x dividido por 3 fica só x. 3 corta 3, sobra x. Aí, menos do 6. O 6 é negativo, olha só, é negativo. Só que menos com menos dá mais. Então, vai ficar aqui mais 6 dividido por 3, 2. 2y, porque não tem com quem dividir, repete o y. Observem, gente, que dentro do parênteses, ó, exatamente igual. Então, agora eu repito o que está dentro do parênteses, e quem estava fora do parênteses, que é no caso aqui, o 2x e o menos 3, tá? Vai para dentro do parênteses. Então, vai ficar 2x menos 3. Tranquilo? Belezinha? Continuando, terceiro caso, diferença de 2 quadrados. Bom, o próprio nome já diz. Diferença, então se é diferença, é porque é um menos o outro. Olha aqui, ó. De 2 quadrados. 2 quadrados. Quer dizer o quê? Que são dois termos elevado ao quadrado. Eu tenho aqui o primeiro termo, que é o A, o segundo termo, que é o B. Ambos estão elevados ao quadrado. Como que resolve esse caso de fatoração? A regra diz, tira-se raiz quadrada dos dois termos, certo? Então, raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de B ao quadrado é B. Observa que o sinal menos, ó, ele aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Feito isso, gente, é só pegar, colocar o parênteses entre eles e multiplicar pelo oposto, que seria A mais B, ok? Então, eu encontrei o A e o B como dois termos, né? Que é o A é o resultado da raiz quadrada do primeiro e o B é o resultado da raiz quadrada do segundo. Aí eu pego um menos o outro vezes um mais o outro. Sempre assim, menos e mais. Pronto, está resolvido, ok? Vamos ver com o número? Olha aí. 25x ao quadrado menos 49y ao quarto. De acordo com a regra, tira a raiz quadrada dos dois. Raiz quadrada de 25 é 5. De x ao quadrado é x. Então, vai ficar 5x. Aí eu tenho sinal de menos, né? Raiz quadrada de 49 é 7. E raiz quadrada de y à quarta é y ao quadrado. Então, agora é só colocar o parênteses. 5x menos 7y ao quadrado, que multiplica 5x mais 7y ao quadrado. Pronto, está resolvido. Já fizemos a fatoração. Viram como é simplesinho os casos de diferença de dois quadrados? Vamos para o outro. Soma de cubos, gente. Soma de cubos, olha só. Soma quer dizer que eu vou ter elementos elevados ao cubo sendo somado. Olha aí, ó. Eu tenho aqui o primeiro termo, que está elevado ao cubo, e eu tenho o segundo termo elevado ao cubo. E eles estão sendo somados. Por isso que fala soma de cubos. São elementos elevados ao cubo sendo adicionados. A regra diz, tira-se raiz cúbica dos dois termos. Então, raiz cúbica de algo que está elevado ao cubo é só eliminar, né? Eu corto 3 aqui
com o 3 daqui. Então, vai ficar o valor do primeiro termo. Olha ele aqui, ó. O segundo termo, como ele está elevado ao cubo, eu corto o índice com expoente e vai ficar só o segundo termo. Então, o primeiro e o segundo é o resultado da raiz cúbica. Como aqui é positivo, então ficou positivo. Aí o resultado disso eu vou ter que multiplicar pelo primeiro termo que eu encontrei, que é esse cara aqui, ao quadrado, menos... Gente, esse sinal aqui vai ser sempre o contrário do sinal que tiver aqui. Se aqui for soma, aqui fica subtração. Se aqui for subtração, aqui dentro vai ficar soma, ok? Sempre o contrário. Menos o primeiro vezes o segundo, tá aqui, ó, mais o segundo ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E assim a gente resolve. Vamos com um exemplo? A mais B ao cubo. Raiz cúbica de A ao cubo, se nós tirarmos aqui, ó, a raiz cúbica de A, a raiz cúbica de B. Raiz cúbica de A ao cubo é A, de B ao cubo é B. Então, vai ficar A mais B, que é o primeiro mais o segundo, vezes. Agora, eu vou aplicar essa segunda regra, ó. O primeiro ao quadrado, que é o A, aí depois o primeiro vezes o segundo, e depois o segundo ao quadrado. Então, vai ficar assim, o primeiro ao quadrado é o A, menos, né? Porque é sempre o sinal contrário, é mais, então vai ficar menos. O primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Pronto, está resolvido, ok? Ó, A mais B, aí, ó, elevando ao quadrado, A ao quadrado é A ao quadrado, A vezes B é AB, e B ao quadrado é B ao quadrado. Pronto, está resolvido. Vamos para mais um exemplo? Diferença de cubos. Agora, olha só. Agora, ao invés de ser soma, vai ser diferença. Eu vou ter dois termos elevado ao cubo, só que agora subtraindo. Olha aí, ó. Primeiro menos o segundo elevado ao cubo. A regra é basicamente a mesma. Tira-se raiz cúbica dos dois. Então, raiz cúbica de 1 ao cubo, do primeiro ao cubo é o primeiro. A raiz cúbica do segundo ao cubo é o segundo. E observa que o sinal aqui dentro, menos, é o sinal que estava aqui. Lembram no anterior? Era soma, ficou soma aqui. Agora é subtração, é diferença, fica diferença. Só que vai mudar a regra aqui, ó. Vocês lembram que aqui, quando eu multiplicava o primeiro pelo segundo, eu falei para vocês que o sinal é sempre contrário? Então, se aqui é menos, aqui agora vai ser mais. É sempre o sinal contrário. Observa que o primeiro e o segundo, que estão elevados ao quadrado, são sempre positivos, tá? Isso não mexe. O que vai mudar é só esse sinal aqui, ó. Ele vai ser sempre o contrário do que tiver aqui dentro, tá? Então, o primeiro ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Exemplo. X ao cubo dividido por 64 menos 125y à sexta. Olha só, raiz cúbica dos dois. Raiz cúbica de x ao cubo vai ser x. Raiz cúbica de 64 é 4. Então, isso aqui é o resultado disso aqui. Raiz cúbica de 125 é 5. Raiz cúbica de y à sexta é y ao quadrado, ok? Para você encontrar a raiz quando tem potência, é só dividir, ó. 6 dividido por 3 dá 2, ok? Bom, isso aqui que multiplica. Então, o primeiro é x sobre 4 e o segundo é 5y ao quadrado. Agora é só substituir aqui. O primeiro ao quadrado é x sobre 4, mais o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Resolvendo essas potências, eu vou ter, repete, né, o primeiro aqui, x à quarta menos 5y ao quadrado. Aqui eu tenho x ao quadrado e 4 ao quadrado. X ao quadrado 16, x ao quadrado é x ao quadrado, e 4 ao quadrado são 16. Aqui o 5 multiplica o x, vai ter 5xy ao quadrado. Embaixo aqui é 1, né? Então, 4 vezes 1 fica 4, mais 5y ao quadrado elevado ao quadrado, é 5 ao quadrado, 25, e y ao quadrado elevado ao quadrado é y à quarta. Ok? Então, fica desse jeito aí. Beleza? Trinômio quadrado perfeito. O que é o trinômio quadrado perfeito, galera? O trinômio, como o próprio nome já diz, eu vou ter três termos. Trinômio é um polinômio de três termos. Então, obrigatoriamente, eu tenho três termos.
Como que eu faço para resolver? Eu verifico quem são os termos que estão elevados ao quadrado, gente. Sempre você vai ter dois termos elevados ao quadrado. E um terceiro termo, que é o produto deles dois, multiplicado por 2. Tá? A regra diz, tira-se raiz quadrada dos dois termos que estiverem elevados ao quadrado. Galera, geralmente é o primeiro e o terceiro termo, mas não é regra. Pode ser o primeiro e o segundo, pode ser o segundo e o terceiro. Então, eles podem aparecer em ordens diferentes. Então, tirando raiz quadrada de A ao quadrado, dá A. De B ao quadrado, dá B. Ok? Então, eu descubro os dois termos. O sinal que estiver aqui no meio, ó, o sinal que tiver aqui no meio é o sinal que vai aqui, ou seja, positivo. E aí basta eu elevar ao quadrado. Tranquilo? Então, raiz quadrada de A ao quadrado é A, de B ao quadrado é B, então vai ficar A mais B elevado ao quadrado. Pronto, está resolvido. Vamos ver numericamente um exemplo? Olha só. 4x ao quadrado menos 12xy ao quadrado mais 9y ao quarto. Eu tenho três termos, então pode ser um trinômio. Como que eu verifico? Bom, eu tenho que ter dois termos que dê para tirar a raiz quadrada. Dá para tirar a raiz quadrada de 4? Dá. De x ao quadrado? Dá. Dá para tirar a raiz quadrada de 12? Não, não tem raiz quadrada de 12. Então, o 12 talvez seja o termo que vai ser resultado do produto entre os dois termos. Então, deixa ele quieto. Vou verificar o terceiro aqui. Dá para tirar a raiz quadrada de 9? Dá, é 3. E de y à quarta? Dá, é y ao quadrado. Então, eu tenho dois termos que dá para tirar a raiz quadrada aqui. É o 4 e o 9. Beleza? Então, raiz quadrada de 4 e de 9, o sinal vai ser o sinal que tiver aqui no meio, ó. Nesse caso, o sinal é negativo, então por isso ficou negativo. Se fosse positivo, como no anterior, ficaria positivo. Agora é só pegar raiz quadrada de 4, são 2. De x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3 e de y a quarta é y ao quadrado. Então é só elevar ao quadrado, pronto, está resolvido a minha fatoração. Tranquilo? Belezinha? Vamos para um exemplo para a gente fechar nossa aulinha? Eu tenho aí, ó, o valor exato de x, que é igual a raiz quadrada de 32 mais 10 raiz de 7, mais raiz quadrada de 32 menos 10 raiz de 7. Você olha para um exercício desse e diz, ah, meu Deus, professor, muito complicado resolver. Mas vamos lá, no passo a passo. Pega-se a expressão. Bom, eu posso, numa expressão, numa equação algébrica, eu posso fazer qualquer operação matemática. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. A única condição é, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, eu vou fazer, como eu tenho uma raiz quadrada, para poder eliminar a raiz, eu vou ter que fazer o inverso, que é a potência. O inverso da raiz quadrada é elevar ao quadrado. Então, eu vou elevar ao quadrado. Como eu não posso fazer só de um lado, eu tenho que fazer dos dois. Então, observe que eu elevei ao quadrado o primeiro e elevei ao quadrado o segundo. Beleza. X elevado ao quadrado é x ao quadrado. É x ao quadrado. Beleza? Agora, isso aqui, gente, é um produto notável. Ó. Eu tenho dois termos elevado ao quadrado. Lembra no nosso estudo de produto notável? Eu tinha lá quadrado da soma de dois termos. Como que era a regra? O primeiro ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, vamos lá. O primeiro é raiz de 32 mais 10, e o segundo é raiz de 32 menos 10 raiz de 7. Então, vamos lá. Primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Bom, observa que está elevado ao quadrado e eu tenho aqui uma raiz. Está elevado ao quadrado e eu tenho aqui uma raiz, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Tá? Eu vou cortar o quadrado com o índice da raiz, que são iguais. Então, quando eu elimino, faço isso, eu vou ter isso daqui. Essa primeira vai ficar 32 mais 10 raiz de 7. Está aqui, ó. Aí repete isso aqui, eu não mexi nisso aqui ainda. E a última, 32 menos 10, está aqui, 32 menos 10. Observa que esse termo aqui, gente, 10 raiz de 7, 10 raiz de 7, ó, eles são termos opostos, um é positivo e o outro é negativo. Então, eu posso eliminar. 32 com 32, eu posso somar. Então, vamos lá. Eu vou somar esses dois. E aqui dentro, gente, ó, eu tenho uma multiplicação.
Nós acabamos de estudar o nosso terceiro caso de fatoração. Lembram lá, ó, eu tenho tipo assim, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Como que eu resolvia isso? Eu pegava a mais b que multiplica a menos b. Não é assim? Isso aqui, gente, ó, quadrado da diferença de dois termos eu transformo num produto da soma pela diferença. Então, como eu posso fazer daqui para lá, eu posso fazer o contrário. Observe que aqui dentro é como se eu tivesse ó, A e B. A e B. Ora soma, ora diferença. Então, eu posso transformar em A ao quadrado menos B ao quadrado. Quem é o meu A? 32. 32 ao quadrado, 1024. Quem é o meu B? 10 raiz de 7. 10 raiz de 7 ao quadrado vai dar 10. 10 ao quadrado dá 100. E a raiz aqui eu elimino, vai ficar só 7, né? Então, 10 vezes 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 7, 700. Então, tudo isso daqui pode ser substituído por 1024 menos 700. Ó, e aí o 64 é a soma do 32 mais 32. E esse 2 aqui é esse 2 que está aqui fora multiplicando. Resolvendo aqui dentro, eu vou ter 1024 menos 700 dá 324. E raiz quadrada de 324 é 18. Então, vai ficar 2 vezes 18. E 2 vezes 18, 36. E 36 mais 64 é 100. E aí, raiz quadrada de 100 vai dar mais ou menos 10. Certo? Como aqui eu só tenho resposta positiva, então a resposta 10. Tranquilo? Beleza, galera? E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer estar com vocês até aqui. Quero dizer que vocês podem sempre contar comigo, tá? Gostou da nossa aulinha? Então clique, curta e compartilhe. Não esqueça de dar o joinha no final, é muito importante para dar continuidade a esse trabalho, beleza? Deixo também aí todos os meus canais, WhatsApp, Instagram, e-mail. Galera, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Professor, eu não entendi direito tal coisa. Eu, na medida do possível, eu vou te dando o retorno e vou te dando as explicações. Só não pode ficar com dúvida, beleza? Lembrando, vou deixar em anexo uma lista de exercícios que é sobre produto notável e fatoração. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera!